Porque estaria um rei disposto a sacrificar o seu próprio filho numa guerra impiedosa? O que está por detrás desta decisão chocante? Poderá este sacrifício alterar realmente o resultado de uma guerra inteira? Como reagiram os outros reinos a um ato tão extremo? Terá sido este gesto uma última tentativa de sobrevivência ou uma estratégia calculada para salvar o seu povo? Hoje descobrirá uma história que mudará a forma como vê a guerra, o sacrifício e até a humanidade. Um rei, à beira do desespero, faz uma escolha tão chocante que nem se atreve a acreditar. Um sacrifício de tal magnitude que desafiou toda a lógica e moralidade. Fique conosco, pois cada segundo deste vídeo aproximá-lo-á de uma verdade tão poderosa quanto inesperada. O que está prestes a descobrir irá reescrever o que pensava saber sobre guerra e sacrifício. Não deixe este vídeo. O que está prestes a ouvir pode mudar a sua vida. E não vai querer perder nenhuma parte desta história fascinante. Porque estaria um rei disposto a sacrificar o seu próprio filho numa guerra impiedosa? A história de Mesa, rei de Moabe, é uma das mais negras e intrigantes do Antigo Testamento. Por que razão um rei, um pai, chegaria ao ponto de matar o seu próprio filho? Para compreender, devemos colocar-nos no contexto da época. Mesa governava Moabe, um pequeno reino situado entre as grandes potências da região. Durante anos pagou um preço elevado ao reino de Israel, preço esse que considerava um fardo insuportável. Mas um dia decide rebelar-se. Recusa-se a continuar a pagar e proclama a independência de Moabe. Este gesto provoca imediatamente uma reação violenta. Israel, Judá e Edom, três reinos poderosos, formam uma aliança e marcham juntos contra Moabe. Mexa vê-se sozinho contra um exército esmagador. As suas tropas são empurradas de volta para a cidade fortificada de Kirareset, o último reduto moabita. Mas o cerco é brutal. O seu povo está sofrendo. O seu exército está exausto. Mesa sabe que a derrota significa o fim de Moabe. O que está por detrás desta decisão chocante? Mexa não é apenas um rei, é também um homem profundamente religioso. Nos tempos antigos, muitas pessoas acreditavam que os deuses podiam influenciar o destino das batalhas. Os moabitas adoravam o deus Quemos, um deus da guerra, por vezes descrito como exigindo sacrifício humano. Quando tudo parece perdido, Mexa procura uma saída. Tenta primeiro lançar um ataque desesperado com 700 dos seus melhores guerreiros, na esperança de romper as linhas inimigas e escapar. Mas o ataque falha. É neste momento que o rei toma a decisão mais terrível da sua vida. Se Shemas quiser sangue, Mexa dar-lhe-á o maior sacrifício, o seu próprio filho mais velho, o herdeiro do trono. Poderá este sacrifício alterar realmente o resultado de uma guerra inteira? Mexa sobe às muralhas da cidade, à frente do seu povo e dos seus inimigos. Segura o seu filho nos braços. Olha uma última vez e depois, num ato de fé e desespero, sacrifica-o como ofrenda às Shemas. Este gesto mergulha o campo de batalha num silêncio mortal. Os soldados inimigos ficam chocados e horrorizados. Mesmo os israelitas, habituados aos horrores da guerra, nunca viram um rei sacrificar o seu próprio filho. Mas o que acontece a seguir é ainda mais surpreendente. O exército aliado, que estava à beira da vitória, recua subitamente. Para quê? O que aconteceu naquele momento? Alguns historiadores e teólogos oferecem diversas explicações. Um profundo choque psicológico, o sacrifício público causou um medo geral. Nos tempos antigos, tais rituais eram vistos como poderosos. A ideia de que o deus Shemas pudesse responder a este sacrifício instilou um terror supersticioso nos israelitas e nos seus aliados. Um efeito político.
Ver um rei pronto a fazer qualquer coisa pelo seu Deus e pelo seu povo poderia ter suscitado divisões internas no exército inimigo. Alguns soldados, chateados, podem ter-se recusado a continuar a combater. Um sinal divino, em algumas interpretações, diz que sinais sobrenaturais acompanharam o sacrifício, reforçando o medo entre os sitiantes. Apesar disso, o exército inimigo abandona Moabe e Mesa salva o seu reino. Como reagiram os outros reinos a um ato tão extremo? O choque do sacrifício teve um impacto muito para além de Moabe. Israel, Judá e Edom, estes reinos eram aliados, mas após este acontecimento regressaram a casa sem terminar o cerco. A sua unidade pode ter sido abalada pelo horror da cena. Os Moabitas, para eles, Mesa tornou-se mais do que um rei. Foi o homem que ofereceu o seu próprio sangue para salvar o seu povo. O seu sacrifício fortaleceu o fervor religioso em Moabe e o seu governo continuou após a guerra. Outros povos vizinhos. Este ato fez de Mecha uma lenda, mas também um aviso. Quem ousaria ainda atacar Moabe, sabendo até onde o seu rei estava preparado para ir? Terá sido este gesto uma última tentativa de sobrevivência ou uma estratégia calculada para salvar o seu povo? É aqui que surge a questão mais preocupante. Mecha agiu por desespero ou planeou este sacrifício como uma manobra final para vencer a guerra? Hipótese 1. Desespero absoluto. Mecha estava sem opções. O seu filho significava tudo para ele, mas acreditava que só um sacrifício de magnitude incomparável poderia mudar o seu destino. Hipótese 2. Uma tática bem pensada. Mecha conhecia as crenças de outros povos. Ele sabia que o seu sacrifício poderia semear o medo, desencadear o pânico e forçar a retirada do exército inimigo. Ele previu esse resultado. Esta questão permanecerá sem uma resposta definitiva. Mas uma coisa é certa, esse sacrifício mudou o curso da história. O sacrifício do rei Mecha, um ato sem sentido ou um golpe de gênio. A história de Mesa é uma das mais perturbadoras do Antigo Testamento. Um rei que, encurralado pela guerra, sacrifica o próprio filho na esperança última de inverter o destino. Um ato de desespero, uma ofrenda ao seu Deus ou uma manobra psicológica aterradora? O que é certo é que o seu sacrifício mudou o rumo da guerra. O exército inimigo, embora à beira do triunfo, retirou subitamente, deixando Moabe sobreviver. Para quê? Foi medo? Um choque religioso? Uma superstição que paralisou os invasores? Mas para além da guerra, este sacrifício coloca uma questão eterna. Até onde está um líder disposto a ir para proteger o seu povo? O amor de um pai pode ser superado pelo dever de um rei. Será tal ato um crime ou uma forma extrema de lealdade e estratégia? Ainda hoje, a história de Mecha questiona-nos sobre o poder, a fé e os sacrifícios que alguns estão dispostos a fazer para prevalecer. E você, o que pensa desta história? Esse sacrifício foi uma loucura ou uma estratégia maquiavélica? Conte-me nos comentários. Inscreve para descobrir outras histórias tão incríveis como esta.